Olá, meu amigo e minha amiga que estão aí do outro lado da telinha, nos acompanhando. Para a gente é sempre um sinal de grande prestígio. Eu me chamo Conrad Mota e vou estar aqui com você na disciplina de Direito do Trabalho, nessa OAB reta final, abordando os principais assuntos. Os assuntos são mais cobrados no exame da OAB, para que você não tenha dificuldade na parte de Direito do Trabalho, que responde por uma quantidade importante lá de questões. Hoje nós vamos falar de formação do contrato de trabalho. O que a gente precisa saber sobre formação do contrato de trabalho? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber quais são os requisitos de existência do contrato de trabalho. Preste atenção. O contrato de trabalho, ele é um contrato que tem características especiais. E aí eu já me policio para esclarecer a vocês a terminologia. A CLT, ela utiliza a terminologia contrato individual de trabalho. Porém, o objeto desse contrato é uma relação de emprego. Existe uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho ela é mais ampla do que a relação de emprego. A relação de emprego possui, portanto, requisitos próprios, requisitos específicos. Mas, professor, o nome não deveria ser contrato de emprego? Deveria. Mas como a CLT usa a nomenclatura contrato de trabalho, quem somos nós para subvertermos a CLT depois de mais de 70 anos de sua vigência? Então nós vamos manter a nomenclatura e a prova da OAB também vai utilizar essa nomenclatura, contrato de trabalho ou contrato individual de trabalho. Mas você já sabe, nós estamos tratando aí de contrato de emprego, aquele cujo objeto é uma relação de emprego. E o que é que a gente precisa para que a relação de emprego exista? Quais são os requisitos de existência da relação de emprego? Eu coloquei aqui, ó, para facilitar a nossa vida. E eu digo a você, isso daqui é extraído de 2 artigos da CLT, os artigos 2º e 3º. Mas, professor, eu olhei aqui o artigo e estou vendo que ele está definindo empregador e empregado. É verdade. A CLT, ela define os sujeitos do contrato nos artigos 2º e 3º, mas é a partir da definição dos sujeitos do contrato que a gente extrai aqui os requisitos de existência. Primeiro requisito de existência, primeiro passo para que o contrato de emprego exista, trabalhador, pessoa natural. Ora, nós sabemos que o contrato de trabalho ele é um contrato bilateral, ele tem, portanto, 2 sujeitos. De um lado nós temos o sujeito ativo, que é o empregado, do outro lado nós temos o sujeito passivo, que é o empregador. Do lado ativo da relação, ou seja, do polo do trabalhador, necessariamente tem que ter uma pessoa natural. Não pode ter uma pessoa jurídica. Até porque o contrato de trabalho ele tem como característica o dispêndio de energia humana. E uma pessoa jurídica não tem como despender energia humana. Então, necessariamente, no polo ativo da relação, tem um trabalhador pessoa natural. Aqui e acolá a gente vê, em situações concretas e específicas, as empresas impondo aos trabalhadores que eles se transformem em pessoa jurídica para poder burlar, para poder fraudar a consecução do vínculo empregatício. Obviamente que isso daí é nulo. Nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato realidade, ou seja, ele existe dentro do plano dos fatos, de modo que, se os requisitos de existência estiverem presentes, o contrato existirá. De sorte que essa pejotização, veja aí a palavrinha, um neologismo, né? Pejotizar, ou seja, transformar em pessoa jurídica. É um expediente fraudulento e, portanto, não vai produzir nenhum efeito. Se o trabalhador for pessoa natural, eu já dei o primeiro passo na caracterização do vínculo empregatício, mas não o único. Eu preciso dar outros passos. E o segundo passo é a pessoalidade. Professor, o que é que eu devo entender por pessoalidade? Quando a gente fala em pessoalidade, a gente está levando em consideração que as características pessoais do trabalhador, elas são relevantes quando da contratação. Ou seja, se o empregador contratou um determinado trabalhador, vamos imaginar que o empregador resolveu contratar o João. Quando ele contratou lá o João, as características pessoais do João foram levadas em consideração nessa contratação. E qual é a implicação prática disso, professor, afinal de contas? A implicação prática é de que o trabalhador, enquanto empregado, ele não pode se fazer substituir, e ele também não pode se fazer auxiliar por terceiros ao seu critério. Quer dizer, então, professor, que o empregado ele não pode ser substituído? Epa, eu não estou dizendo isso, não. Eu disse que ele não pode se fazer substituir ou se fazer auxiliar a seu critério. Ou seja, ele não pode fazer isso sem a anuência do empregador.
Obviamente que se o empregador autoriza essa substituição ou se ele autoriza esse auxílio, aí eles vão poder acontecer. A pessoalidade estará preservada. Agora, a partir do momento que o empregado ele tem a liberdade de mandar outra pessoa no lugar dele ou de se fazer auxiliar por um terceiro a seu critério sem que o empregador possa interferir, a pessoalidade estará maculada e, consequentemente, nós não teremos o vínculo de emprego. Então, as características pessoais do trabalhador são relevantes. Quando eu contrato o trabalhador, eu levo em consideração as suas particularidades. E isso impede que ele possa se fazer substituir ou se fazer auxiliar por terceiros a seu critério. Dei, portanto, o segundo passo em direção à caracterização do contrato. Mas faltam outros. Terceiro passo, onerosidade. O contrato de trabalho, ele é um contrato oneroso, ou seja, o trabalhador, ele despende em favor do empregador a sua força de trabalho, mas ele recebe uma contrapartida, ele recebe uma contraprestação, que é o pagamento do salário, o repasse salarial. Agora presta atenção, essa onerosidade, ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto objetivo e ela tem um aspecto subjetivo. Objetivamente, a onerosidade ela se configura a partir do efetivo repasse pecuniário. Quando o empregador ele repassa o salário ao trabalhador, nós estaremos ali diante de uma onerosidade objetiva. Mas muitas vezes, não raro acontece, de um empregador não efetuar esse repasse. Às vezes porque está em mora salarial, por exemplo. Aí vem o trabalhador e diz, não, peraí, quer dizer então que eu não recebo o salário porque o meu empregador está descumprindo o contrato e eu não vou ser considerado empregado porque não tem onerosidade? É exatamente nesse ponto que nasce a onerosidade subjetiva, que se configura a partir da vontade, do ânimo de trabalhar mediante pagamento. Quer dizer então, professor, que se o trabalhador está trabalhando com vontade de receber salário, isso foi ajustado, essa expectativa se concretizou no momento da contratação, ele tem um contrato oneroso, mesmo que o empregador esteja em mora, exatamente isso. Mesmo que o empregador não esteja efetuando oportunamente o pagamento do salário a esse trabalhador, se essa vontade, se esse desejo, se esse ânimo de receber pagamento estiver presente na contratação, a onerosidade existirá. Então a gente tem que ter essa dinâmica dentro da visão sobre a onerosidade. A onerosidade tanto objetiva, efetivo repasse pecuniário, como subjetiva, vontade de trabalhar mediante pagamento de salário. Com isso eu dei o terceiro passo em direção à configuração do vínculo. Mas falta mais. O quarto passo é a subordinação jurídica. Professor, o que é subordinação? Veja aqui a etimologia da palavra como é interessante. Ó. Subordinação é subordine, ou seja, trabalhar sob as ordens, trabalhar com sujeição às ordens do empregador. As ordens do empregador, elas acabam se consubstanciando dentro de um conjunto de prerrogativas, que é denominada de poder empregatício. O empregador, ele assume os riscos da atividade. E por assumir os riscos da atividade, ele conserva consigo um conjunto de prerrogativas que lhe garantem alguns poderes, principalmente poderes de mando, de coordenação, de gestão da prestação do trabalho. E o empregado, por ser subordinado, se sujeita a esse poder empregatício. Então veja, a subordinação nada mais é do que a sujeição do trabalhador ao poder empregatício do empregador. Ou seja, é a sujeição do trabalhador ao conjunto de prerrogativas voltadas à organização, gestão, controle, regulamentação e disciplinamento da prestação pessoal do trabalho. O trabalhador, portanto, se sujeita a esse poder de comando. Agora, detalhe, essa subordinação, ela é jurídica. Professor, mas por que a subordinação é jurídica? Porque ela advém do próprio contrato de trabalho. Ela está atrelada à contratação. Ela não é uma subordinação necessariamente técnica. Muitas vezes o trabalhador tem até mais conhecimentos técnicos do que o empregador. Ela não é uma subordinação necessariamente econômica, embora muitas vezes seja. Mas aqui e acolá nós vemos altos empregados que têm uma capacidade econômica muito boa e não estão sujeitos, portanto, economicamente àquele emprego. Porém, por força da contratação, esse trabalhador estará
juridicamente subordinado ao empregador. E essa subordinação jurídica é, sem sombra de dúvida, de todos esses elementos aqui, o que mais se evidencia, o que mais é enaltecido dentro de uma contratação de trabalho, dentro de um vínculo empregatício, ok? Mas ainda falta, calma, não acabou não. Nós temos ainda a não eventualidade. De todos os requisitos, tá? A não eventualidade é o mais nebuloso. Dentro de uma situação concreta, muitas vezes a não eventualidade ela é cinzenta. E aí a doutrina e a jurisprudência, elas dão algumas diretrizes para que nós possamos caracterizar o trabalho não eventual. Professor, e quais são essas diretrizes, afinal de contas? O trabalho não eventual, ele é um trabalho prolongado no tempo. Ele é um trabalho que se prolonga no tempo. Normalmente, o trabalho não eventual é um trabalho que se estabelece, se estende no tempo e ocorre sem solução de continuidade. Professor, quer dizer então que todo trabalho prolongado no tempo é não eventual? Não. Isso é apenas um indicativo. Eu tenho que associar outros indicativos para poder caracterizar a não eventualidade. E quais são esses outros indicativos? Bem, o trabalho não eventual é um trabalho realizado com fixação jurídica a um único tomador. Fixação jurídica a um único tomador. Ou seja, é um trabalho que tendencialmente é exclusivo. Professor, o senhor está dizendo então que o empregado tem que trabalhar de modo exclusivo? Eu não estou dizendo isso. Até porque a exclusividade não é e nem nunca foi um requisito de vínculo de emprego. Ele pode trabalhar para vários empregadores. Agora, quando ele se fixa juridicamente a um único tomador, há uma tendência que ele seja um trabalhador não eventual. E aí eu já estou arredondando, eu já estou estabelecendo as bordas, os limites desse requisitozinho, que é um requisito um pouco complicado de fato, tá? Então, trabalho prolongado no tempo, com fixação jurídica a um único tomador, é tendencialmente um trabalho não eventual. Porém, nós temos um terceiro indicativo aqui, que é o trabalho realizado em relação à finalidade do empreendimento. Finalidade do empreendimento empresarial. Professor, como assim finalidade do empreendimento? Quando eu estou ali diante de uma determinada atividade empresarial, eu posso identificar com muita clareza qual é o seu fim. Basta eu pensar, o que é essencial àquela atividade econômica? Essencial é aquilo que eu não posso tirar. Se eu tirar, deixa de ser. Então vamos imaginar que eu tenho uma loja que vende calçados, vende sapatos. O que é essencial numa loja de venda de calçados? A venda de sapatos. Se eu contrato um vendedor, esse camarada está ou não trabalhando dentro da finalidade do empreendimento? Sim, se ele está trabalhando, há uma tendência de ele ser um trabalhador não eventual. Agora, se eu contrato um pintor para pintar as paredes lá da minha loja de sapatos, pintar parede numa loja de sapato é essencial ou é acidental aquele empreendimento? Ora, todos nós sabemos que eu posso muito bem não ter esse pintor. Eu continuarei tendo uma loja de calçados. Consequentemente, é uma atividade acidental. Se é acidental, haverá uma tendência maior a esse pintor ser um trabalhador eventual e, consequentemente, não ser um empregado. Então, quando eu associo esses três requisitos que aqui estão, trabalho prolongado no tempo, com fixação jurídica a único tomador e relacionado ao fim do empreendimento empresarial, eu estarei, portanto, diante de um trabalho não eventual, que associado aos demais elementos vão ajudar a configurar o vínculo empregatício, que é um vínculo factual, se estabelece no plano 2 fatos. Professor, o senhor não está esquecendo nada não? Bem, eu coloquei aqui também a alteridade. A alteridade é um requisito de existência um pouco controvertido. Existem alguns autores que consideram existente, outros que não consideram isto daí um requisito. Mas eu coloquei por desencargo de consciência. O que quer dizer alteridade? Alteridade quer dizer trabalhar em razão do outro. Alter é outro. O empregado, ele trabalha em função do outro. Quem é esse outro, professor? É o empregador. E qual é a consequência prática dessa alteridade? Ora, a consequência prática é que o empregador, que é o sujeito passivo da relação, ele assume os riscos da atividade econômica.
ele assume os riscos da atividade econômica. Essa assunção de riscos, ela está presente lá no artigo 2º da CLT, quando a CLT define empregador. É exatamente por conta disso que a gente coloca a alteridade como sendo um dos elementos de configuração do vínculo empregatício. Portanto, quando nós reunimos todas essas características, todos estes requisitos, nós teremos um vínculo empregatício. Tem uma brincadeira que alguns professores fazem, né? Para poder ajudar o aluno a se lembrar desses requisitos, traz para cá para eu mostrar. Que é uma brincadeirinha que eles botam assim, ó. Sopa não, PF. Olha que interessante, sopa não, PF. Alguns botam o contrário, PF não, sopa dá no mesmo, tá? O S é subordinação, o O é onerosidade, o P é pessoalidade, o A é a alteridade, o PF é pessoa física, que é a mesma coisa de pessoa natural, e o não é a não eventualidade. Então, quando você põe essa frasezinha, você lembra rapidinho, né? Sopa não, PF é o contrário, PF não, sopa. Dá no mesmo. Isso é para você poder lembrar quais são esses requisitos de existência do contrato de trabalho. Agora, presta atenção, tá? Eu estou falando que o contrato de trabalho existirá se esses requisitos forem caracterizados. Tudo bem, mas uma coisa é o contrato existir, outra coisa é o contrato ser válido. E aí a gente entra num outro campo, que é o campo da validade do contrato de trabalho. Quais são, portanto, os elementos de validade do contrato de trabalho? E é bom que fique claro, não confunda existência com validade. Sempre quando a gente analisa um determinado instituto jurídico, nós o analisamos a partir de 3 vertentes: existência, validade e eficácia. Eu acabei de mostrar para vocês quais são os requisitos de existência. Agora nós vamos falar dos requisitos de validade. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre a teoria das nulidades trabalhistas. Então presta atenção, tá? Os requisitos de validade do contrato de trabalho, eles são os mesmos requisitos de validade dos negócios jurídicos civis. Professor, o senhor esqueceu das observações? Esqueci não, deixa elas em stand-by, já já eu falo delas, tá? Fica aí em stand-by, já já eu volto para elas. Contrato de trabalho é um contrato, é um negócio jurídico bilateral e sinalagmático. Então ele tem os mesmos requisitos de validade dos negócios jurídicos civis. Quais são esses requisitos, professor? Tá aqui os 3, ó, botei aqui para você. Capacidade dos agentes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Quando você vai para a capacidade dos agentes, você deve lembrar que nós temos, de um lado, o empregador e do outro lado nós temos o empregado. Beleza pura, professor? Bem, quando nós tratamos da capacidade do empregador, a gente vai lá para o Código Civil. A capacidade trabalhista do empregador, ela é exatamente a mesma capacidade civil da pessoa, seja ela natural ou jurídica, aí depende de quem seja o empregador. De sorte que não há modificação, não há particularidade no tocante à capacidade do empregador no âmbito do direito do trabalho. Agora, quando a gente vai tratar do empregado, aí a coisa muda de figura. Por que, professor? Porque o empregado, ele tem um sistema de capacidade um pouco diferente. Ele tem um sistema de capacidade próprio, que está lá na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Professor, e como é esse sistema de capacidade do empregado que está lá na Constituição Federal? Para você poder lembrar, você faz o que eu chamo de escala etária. Você faz uma escala etária que vai ficar mais fácil de você recordar. Então você puxa aqui, ó, uma reta na vertical e põe no topo 18 anos. 18 anos. 18 anos é quando o trabalhador ele adquire a maioridade trabalhista. Ou seja, ele pode ser signatário de qualquer tipo de contrato de trabalho. Com 18 anos ou mais, o trabalhador adquiriu sua maioridade trabalhista, que se confunde com a maioridade civil. Então ele pode ali executar qualquer tipo de trabalho. Sorte que aqui ele é absolutamente capaz para os atos da vida trabalhista, ok?
Bem, aí você desce mais um pouquinho, puxa uma setinha e põe 16 anos. Dentro desse interstíciozinho, dentro dessa faixa etária, existem algumas restrições. O trabalhador, ele não pode exercer trabalho noturno, ele não pode exercer trabalho insalubre e ele não pode exercer trabalho perigoso. O menor de 18 anos, portanto, ele vai ter essa restrição, que é uma espécie de relativização da sua capacidade. Agora, você desce mais um pouco e põe 14 anos. 14 anos é a idade mínima para o trabalho. Agora, presta atenção, dentro dessa faixa etária, dos 14 aos 16 anos, o trabalhador só pode trabalhar como aprendiz. Professor, o senhor está me dizendo que entre 14 e 16 anos o trabalhador só pode ser aprendiz? Eu estou dizendo exatamente isso. Agora, cuidado, tá? Porque eu posso ter um contrato de aprendizagem com um trabalhador com mais de 16 anos. Aliás, o contrato de aprendizagem ele vai dos 14 aos 24 anos. Eu posso ter um maior aprendiz, tá? Eu posso ter um maior aprendiz. Cuidado com essas expressões que você acaba juntando, menor aprendiz, que faz parecer que eu só tenho um aprendiz com essa idade aqui. Não, eu posso ter um aprendiz, inclusive, com mais de 18 anos. Agora, dentro dessa faixa etária, o trabalhador necessariamente tem que ser aprendiz. E também não vai exercer trabalho noturno, insalubre nem perigoso. Professor, e abaixo dos 14 anos? Abaixo, não pode trabalhar. Abaixo dos 14 anos não pode haver trabalho. Aqui existe uma absoluta incapacidade. Aqui o empregado, o trabalhador, ele é absolutamente incapaz para os atos da vida trabalhista. Então, muito cuidado quando você estiver tratando de capacidade dos agentes, porque você tem que olhar para os dois polos, para o polo do empregador e para o polo do empregado. Professor, acaba por aí? Não. Olha o outro requisito de validade, objeto lícito. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o objeto do contrato de trabalho, ele não pode ser um crime ou uma contravenção penal. Ou seja, ele não pode ser um ilícito penal. Ele não pode ser um ilícito penal. A atividade desenvolvida pelo trabalhador, ela não pode ser inerente a um crime. O trabalhador não pode ser um criminoso. Professor, quais são as situações que a gente verifica um objeto ilícito, por exemplo? Vou dar aqui 3 exemplos que são muito corriqueiros, tá? Crimes ambientais, por exemplo. Aqui e acolá a gente vê determinadas empresas que contratam empregados para fazer desmatamento. Ora, a partir do momento que o trabalhador está fazendo um desmatamento, ele está praticando um crime ambiental. Ele é coautor de um crime ambiental. A atividade por ele desempenhada é inerente a um crime. Consequentemente, o objeto é ilícito. E o contrato vai ser nulo. Pode até existir, tá? Porque existência e validade são coisas diferentes. Pode até existir, mas vai ser nulo. Outro exemplo, jogo do bicho. No caso do jogo do bicho, tem até uma orientação jurisprudencial, a OJ 199 da SDI 1, que trata lá da atividade inerente ao jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal. Então, se eu tenho lá um trabalhador que está executando uma atividade inerente ao jogo do bicho, ele é um contraventor. Consequentemente, o objeto do contrato dele é ilícito. O contrato pode até existir, mas será nulo. Uma outra situação que a gente também pode utilizar como exemplo é contratação de trabalhador para exercício irregular da medicina ou da odontologia, trabalhador que não é médico, que não é dentista, mas que está exercendo essa atividade. Isso é considerado um crime também, ok? As outras modalidades criminosas normalmente a gente não verifica, porque nenhum trabalhador vai entrar, por exemplo, dizendo que foi contratado como traficante, que trabalhou lá para o distribuidor da droga, que o contrato existe, que era um verbo trabalhista. Ninguém vai fazer essa loucura, né? Se fizer, pode internar. Então, a gente sempre vê essas situações que são mais usuais, ok? E o último requisito é a forma prescrita ou não defesa em lei. O contrato de trabalho, ele é um contrato consensual. Isso quer dizer que ele é um contrato informal. Nós não temos na forma um requisito tão forte assim. Não precisa ser escrito, não precisa ser expresso. Embora muitas vezes
possa sê-lo. Existem alguns contratos que precisam ser escritos. Exemplo, professor, aprendizagem é um exemplo, né? Contrato de aprendizagem, ó, é um exemplo, é um contrato especial escrito, tem que ser escrito. Mas isso é raro. Normalmente, no contrato de trabalho, a forma escrita não é exigida. Agora, no que diz respeito à forma, tem uma coisa que vocês não podem esquecer, que é a questão do concurso público. Isso é importante. O que é que acontece? Quando você está sendo contratado pela administração pública, inclusive na condição de empregado, o famoso empregado público, você deverá se submeter a concurso público. O concurso público que está exigido lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, é um requisito formal. Quando o trabalhador se vincula à administração pública, ele tem que se submeter ao concurso público. Professor, e se ele não se submeter ao concurso? O contrato dele será nulo. Basta você olhar o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal. O contrato é nulo. Agora, embora nulo, o contrato de trabalhador sem concurso público gera alguns efeitos, gera mínimos efeitos. Quais são esses efeitos, professor, que o contrato gera? Gera basicamente dois. Vem para cá comigo, ó. Gera salários, considerado o salário mínimo hora e as horas efetivamente trabalhadas, e gera também o fundo de garantia do tempo de serviço. Isso está na súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho. Então nós temos aí alguns mínimos efeitos, não são muitos não, mas gera. Contratar trabalhador sem concurso gera nulidade do vínculo. Porém, o trabalhador vai ter direito de receber os salários do período contratual, respeitado o salário mínimo e também o fundo de garantia do tempo de serviço. Então nós vimos agora quais são os requisitos de validade do contrato de trabalho. A presença desses requisitos, portanto, vai tornar válida a contratação. Antes de eu conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria das nulidades trabalhistas, eu quero que vocês destaquem aí duas observações. Como isso cai no exame do OAB, é impressionante. Você está resolvendo as questões lá, tá lá os caras cobrando isso daqui e cobram mais de uma vez, tá? Primeiramente, tempo de experiência para a contratação. A CLT sofreu uma alteração e foi inserido o artigo 442-A. E esse artigo, ele fala da exigência de tempo de experiência do candidato a emprego para a contratação, para evitar que as empresas abusem. Por exemplo, exijam experiências muito largas, muito duradouras e acabe limitando o acesso ao mercado de trabalho. Então, o que foi que a CLT disse? A CLT disse o seguinte: não será exigido do candidato a cargo de emprego mais do que 6 meses de experiência prévia em trabalho anterior naquela mesma função. Então, o empregador, por ocasião da contratação, não pode exigir uma experiência superior a 6 meses. Aí você vem e pergunta para mim, professor, e se ele exigir uma experiência superior a 6 meses? O contrato é nulo? Não. Isso pode gerar um tipo de indenização ou alguma lesão àquele que foi preterido, porque o requisito aqui da experiência não foi respeitado, mas a contratação em si ela não é nula, até porque isso aqui está tratando do momento anterior ao contrato. E outra questão também que é importante relevar, está nessa observação 2 aqui, que é a questão do policial militar. Está numa súmulazinha também muito reincidente nas provas do OAB. Como é que funciona essa questão? O policial militar é um servidor público militar, ele é vinculado ao Estado. Ele é, portanto, submetido a um estatuto, o Estatuto do Policial Militar. E, normalmente, esse Estatuto do Policial Militar, ele veda que o policial militar tenha trabalhos paralelos, notadamente em atividades que são correlatas com a atividade policial, como é o caso, por exemplo, segurança patrimonial e pessoal. Só que esses policiais militares, muitas vezes recebendo um salário muito baixo, eles resolvem fazer lá os famosos bicos de segurança. E muitas vezes esses contratos que eles fazem realmente reúnem os elementos de um contrato de trabalho. Eles estão trabalhando lá de forma pessoal, onerosa, não eventual, subordinada. Aí vem a pergunta, será que o fato do Estatuto da Polícia Militar vedar para esses trabalhadores esse tipo de trabalho vai afetar a validade e a existência desses contratos? O TST diz que não. O TST diz que o seguinte: se os requisitos de existência do contrato estiverem presentes, aqueles que nós abordamos no início dessa aula, o contrato existirá e produzirá todos os seus efeitos.
E esse policial militar não vai ser punido não lá no âmbito da Polícia Militar? Vai, é uma punição administrativa. Mas isso não irá afetar a existência do contrato de trabalho com aquele empregador privado, ok? Então, o fato dele ser policial, o fato dele sofrer punição administrativa, não vai afetar em nada a configuração do vínculo de emprego. Lembra dessas duas observações que elas são importantes. Para a gente arrematar, eu vou falar agora um pouquinho da teoria das nulidades trabalhistas. Professor, o que é que o senhor quer falar? O que é que o senhor quer dizer quando o senhor aborda teoria das nulidades trabalhistas? Presta atenção. Normalmente, quando eu tenho a nulidade de um contrato qualquer, normalmente esse contrato ele não produzirá nenhum efeito. Mas no contrato de trabalho a coisa não funciona assim. Você deverá saber diferenciar o chamado trabalho proibido do chamado trabalho ilícito. Trabalho ilícito. Professor, qual a implicação prática disso? Já já você vai saber, tá? Primeiramente, o que é um trabalho proibido? Trabalho proibido é aquele vedado em lei, mas que o objeto não é nenhum crime, nenhuma contravenção penal. Ou seja, o objeto não é uma atividade inerente a um ilícito penal. É o caso, por exemplo, do trabalho do menor. O trabalho do menor é um trabalho proibido. Ele é vedado em lei, mas não é um crime, uma contravenção. O menor não está praticando nenhum crime e nenhuma contravenção. Já o trabalho ilícito é aquele cujo objeto é ilícito. Ou seja, é aquele cuja atividade desempenhada pelo trabalhador é inerente a um crime ou uma contravenção. Exemplo, jogo do bicho. Vou deixar aqui o jogo do bicho, que é o exemplo mais factível, tá? É um trabalho ilícito. Professor, o que é que isso tem a ver? Para que eu diferenciar isso daqui? Ora, o que é que a teoria das nulidades trabalhistas diz? Ela diz o seguinte: se o trabalho for proibido, vedado em lei, mas não for um crime, nenhuma contravenção, apesar da contratação ser nula, ela produzirá todos os seus efeitos. O que é que quer dizer, então? Que o menor, por exemplo, uma criança lá de 10 anos de idade que foi contratada, trabalhou dos 10 até os 13 anos de idade, ele vai ter todos os direitos desse contrato assegurado. Vai ter direito ao salário, 13º, férias, tudo. Tudo estará assegurado a esse trabalhador. Mas esse contrato não é nulo, professor, porque se a gente é incapaz, é nulo. Mas a teoria das nulidades trabalhistas vai preservar para esse trabalhador menor todos os direitos trabalhistas. Agora, quando o trabalho é um trabalho ilícito, ou seja, o objeto do contrato é uma atividade criminosa ou uma contravenção penal, o contrato pode até existir, mas será nulo e não produzirá nenhum efeito. Quer dizer então, professor, que o cambista lá do jogo do bicho, que trabalhou lá 2 anos para empresa lá que explorava o jogo do bicho, ele não vai ter direito trabalhista nenhum? Não, não vai ter nenhum direito trabalhista. Por quê? Porque ele estava desempenhando um trabalho ilícito. E a teoria das nulidades trabalhistas não irá ampará-lo. Então fica atento, tá? Que essa observação aqui é importante, ok? Com isso, nós demos aí o primeiro passozinho nas temáticas que são mais relevantes, que são mais cobradas no exame do OAB para esse nosso curso de reta final. E eu espero de coração que você tenha gostado. Mas fica aí com a gente que tem muito mais, ok? Um abraço e até a próxima.